Capítulo 2. Da competência dos órgãos integrantes do SNDC. Artigo 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: inciso 1. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Inciso 2. Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais. Inciso 3. Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4. Informar, conscientizar e motivar o consumidor por intermédio dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5. Solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor nos termos da legislação vigente. Inciso 6. Representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis no âmbito de suas atribuições. Inciso 7. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8. Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços. Inciso 9. Incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo. Inciso 10. Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas prevista na Lei nº 8.078 de 1990 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor. Inciso 11. Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos. Inciso 12. Celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Inciso 13. Elaborar e divulgar o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o artigo 44 da Lei nº 8.078 de 1990. Inciso 14. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Artigo 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado, na forma da lei especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos 2 a 12 do artigo 3º deste decreto, e ainda: inciso 1. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nas suas respectivas áreas de atuação. Inciso 2. Dar atendimento aos consumidores, processando regularmente as reclamações fundamentadas. Inciso 3. Fiscalizar as relações de consumo. Inciso 4. Funcionar no processo administrativo como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078 de 1990, pela legislação complementar e por este decreto. Inciso 5. Elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o artigo 44 da Lei nº 8.078 de 1990, e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Inciso 6. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Artigo 5º. Qualquer entidade ou órgão da administração pública federal, estadual e municipal destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este decreto e à legislação das relações de consumo. Parágrafo único.
Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que poderá ouvir o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, considerada a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Artigo 6º. As entidades e órgãos da administração pública destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985, na órbita de suas respectivas competências. Parágrafo 1º. A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado. Parágrafo 3º. O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que estipulem condições sobre: inciso 1. Obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no prazo ajustado. Inciso 2. Pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se em conta os seguintes critérios: a. O valor global da operação investigada. b. O valor do produto ou serviço em questão. c. Os antecedentes do infrator. d. A situação econômica do infrator. Inciso 3. Ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução do procedimento administrativo. Parágrafo 4º. A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso do processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivada após atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo. Parágrafo 5º. O descumprimento do termo de ajustamento de conduta acarretará a perda dos benefícios concedidos ao compromissário, sem prejuízo da pena pecuniária diária a que se refere o inciso 2 do caput do parágrafo 3º. Parágrafo 6º. Os recursos provenientes do termo de ajustamento de conduta deverão ser utilizados nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 7.347, de 1985. Artigo 6º-A. O termo de ajustamento de conduta poderá estipular obrigações de fazer ou compensatórias a serem cumpridas pelo compromissário. Parágrafo único. As obrigações de que trata o caput deverão ser estimadas preferencialmente em valor monetário. Artigo 7º. Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações de consumo no âmbito de sua competência e autuar, na forma da legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. Artigo 8º. As entidades civis de proteção e defesa do consumidor, legalmente constituídas, poderão: inciso 1. Encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor para as providências legais cabíveis. Inciso 2. Representar o consumidor em juízo, observado o disposto no inciso 4 do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 1990. Inciso 3. Exercer outras atividades correlatas.